Bom dia, gente! Vamos começar hoje com a nossa primeira aula de geometria espacial, tá? É a nossa primeira aula para a nossa segunda avaliação. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Então, vamos começar. Tá, geometria espacial. Vamos começar com os poliedros, tá? Quem são os poliedros? Poliedros são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos regulares, na qual os ângulos poliêdricos são todos congruentes. Bom, poliedros são figuras tridimensionais. Até então a gente só tinha visto figura bidimensional, ou seja, figuras achatadas, né? Quadrado, triângulo, círculo. E agora a gente vai ver tudo em 3D, tá? A gente vai ver em 3D, ou seja, em vez de um quadrado, vocês vão ver um cubo. Em vez de um círculo, uma esfera. Em vez de um triângulo, uma pirâmide, tá? Então agora a gente vai ver tudo em 3D, por isso é geometria espacial, tá? E aí alguns tipos de poliedros. A gente vai ver agora, que vai ser o prisma. Nós também temos a pirâmide e tem vários outros, mas o que é estudado aqui em geometria espacial é prisma e pirâmide, tá? Que são as principais. Tá, além dos poliedros, a geometria espacial, na geometria espacial, ela também tem os chamados corpos redondos. Toda vez que eu falo isso em sala de aula, corpos redondos, aí sempre tem alguém rindo, ah, é fulano, que é um pouquinho mais gordinho, vocês são engraçadinhos, né? Corpos redondos, o que quer dizer esses redondos? É de círculo mesmo, ou seja, ele vai ter uma parte circular, tá? No prisma não tem nada circular, na pirâmide também não tem nada circular, é tudo reto, então são poliedros. Os corpos redondos vão ter partes circulares, como o cone, o cilindro, a esfera. São todos corpos redondos, tá? São figuras tridimensionais que possuem faces curvas. Ou seja, vai ter algumas faces circulares, que são círculos. Ok? Então, vamos lá começar com os poliedros. O prisma. Prisma. Os prismas são poliedros que possuem polígonos laterais planos, que são as faces, e duas bases paralelas iguais. Olha aqui alguns exemplos de prisma. Olha, a primeira coisa que ele diz, possui polígonos laterais planos, ou seja, esses aqui, olha, são as laterais. Esse aqui é uma lateral, esse lá atrás, ó, uma lateral, esse bem aqui é outra lateral. Isso daqui é um prisma, tá? Possui laterais planas, que eu chamo de faces laterais. E aqui em cima, olha, aqui em cima e aqui embaixo, eu chamo de base. Ele diz que vai possuir duas bases paralelas iguais, tá? Elas vão ser paralelas e iguais. Aí, se eu for olhar para essa base aqui, ela tem o formato de um triângulo, né? Ok? Então, por isso eu digo que é um prisma triangular. Sempre a base é que vai dar o nome para o prisma. Isso daqui, gente, apesar de... Ah, claro, óbvio, é um triângulo, por isso é prisma triangular. Mas, na hora que tem um exercício para vocês, principalmente se fosse uma prova minha, por exemplo, lá no presencial, eu poderia dizer para vocês, calculem a área de um prisma pentagonal de aresta lateral 2 e altura 5. Eu poderia só escrever e não desenhar ele. E aí vocês iam ter que visualizar ou na mente de vocês para poder fazer o cálculo, ou desenhar mesmo lá na prova de vocês um prisma desse, tá? Então vocês têm que entender como ele é formado. As duas bases paralelas, tá?
Aqui é um triângulo, então é um prisma triangular. Aqui é um quadrado, então é um prisma quadrangular, regular. Aqui é um pentágono, ou seja, tem 5 lados, tá? Então é um prisma pentagonal. E aqui é um hexágono, por isso é um prisma hexagonal. Aí, olha só, o que a gente mais vai estudar são esses 3 aqui, tá? O pentagonal, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, difícil de eu cobrar exatamente. Por quê? Porque o pentágono, ele não tem uma fórmula lá na geometria plana, né? A área do pentágono. Ele não tem uma fórmula certinha. Tu vai ter que transformar ele em um triângulo, vai ter que partir ele aqui e transformar num triângulo e num trapézio, tá? Então, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, por isso, ele não é tão utilizado, o prisma de base pentagonal. Mas o hexagonal, o quadrangular e o triangular, sim. Ok? Então, vamos lá, continuar. Olha aí. Aqui, como é composto, né, o prisma? Tá aqui um prisma. Aqui, olha, a base, base e base. Aqui a base superior, aqui a base inferior. O que é vértice? Vértices são esses cantinhos aqui, tá? Esses são os vértices. E a aresta? O que é a aresta? A aresta são as retas, tá? São as retas aqui que unem os vértices. Une um vértice ao outro vértice. Essa reta bem aqui é a aresta. Se eu disser a aresta da base, então é essa, essa, essa e essa. E essas aqui também são da base. As arestas laterais, então, são essa, essa, ok? E essas aqui eu também chamo de faces laterais, tá? Essa aqui na frente é lateral, essa aqui do lado, essa lá atrás. E como é que eu calculo, então, a área de um prisma? A área de um prisma está bem aqui. Gente, não tem mistério. A área de um prisma vai ser a soma dessas áreas todinhas aqui. Por exemplo, o que vocês estão vendo bem aqui? Vocês estão vendo um retângulo, né? Então, eu vou calcular a área desse retângulo, mais a área desse outro retângulo, mais a área do retângulo lá atrás, mais a área desse outro retângulo aqui do lado, mais esse retângulozinho aqui em cima, mais esse retângulozinho aqui embaixo. Pronto. Então, se eu souber a área do retângulo, professora, que é base vezes altura, eu consigo calcular a área do prisma? Consegue. Mas eu não sei a fórmula da área do prisma, só sei a fórmula da área do retângulo. Só calcular de cada face e somar tudinho. E acha. É simples assim, tá? Então, vamos lá para essa área aqui do prisma. Ele diz que a área total, né? Que é a área total da superfície, é igual à área lateral. Quem é a área lateral? É a soma das áreas das faces laterais, tá? Eu vou calcular de cada face lateral, somar, eu vou chamar de área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área da base é essa e essa. Então, eu calculo uma base e multiplico por 2, porque elas duas são iguais. Ok? Na do prisma, sempre vai aparecer esse 2 aqui, porque são duas bases. Na pirâmide só é uma base, então não vai multiplicar por 2, tá? No prisma tem essas duas, eu multiplico por 2. Às vezes, a área lateral, todas as faces vão ser iguais. Então, se as 4 faces da área lateral fossem igual, eu calculava só uma e multiplicava por 4. Pronto. Mas se forem diferentes, aí eu tenho que calcular uma por uma, ok?
Aí aqui eu venho dizendo que a área lateral é a soma das áreas das faces laterais, já falei. A B é a área da base. E agora, como é o volume de um prisma? Volume, né? Eu sei a área, que é calcular a soma das áreas das faces todinhas. E o volume? O volume ele é dado por essa formulazinha aqui. Altura vezes a área da base. A altura todo mundo sabe, né? Vai lá do chão até o último ponto aqui em cima. Isso é a altura. E a área da base? Eu vou pegar esse quadrado aqui, calcular a área dele e colocar aqui, multiplicar pela altura. Isso vai ser o volume, a área da base vezes a altura. Gente, é muito importante vocês entenderem que é a área da base, ou seja, eu tenho que calcular essa área e multiplicar pela altura. Tem gente que na hora do cálculo faz a base, que é esse valor que vai aparecer bem aqui da aresta, por exemplo, 4. Aí vai colocar 4 e a altura 10. 4 vezes 10. Não. Se aqui é 4 e aqui é 2, eu tenho que colocar, achar a área da base, 4 vezes 2, 8. A área vai ser 8 vezes a altura que eu der, tá? Então, entendendo bem que aqui no volume do prisma, eu estou falando em área da base, eu não estou falando só em base vezes altura. É a área da base vezes a altura, tá? É bom que ele lembra bem a área de um retângulo, né? Que é base vezes altura, mas no caso aqui é a área da base vezes a altura. Então, vamos lá para um exemplo. A figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto, tá? Ele pegou um prisma hexagonal, ou seja, que tem a base que é um hexágono, e abriu essa embalagem, tá? Abriu esse prisma hexagonal, ele abriu. E aí ele diz o seguinte, supondo que L, esse daqui é o L, tá esse Lzinho aqui, é igual a 2 centímetros e H é igual a 5 centímetros, qual é a área e o volume dessa embalagem? Bom, para mim saber qual é a área e o volume, né? Primeiro, bora calcular a área. Para mim saber qual é a área eu vou calcular o quê? A área lateral, que vai ser a área desses retângulozinhos aqui, mais 2 vezes a área da base, não é isso? Só que para me calcular a lateral aqui, essa lateral aqui é o desenho de um retângulo, né? E a base? A base é um hexágono. Então, eu tenho que saber qual é a área de um retângulo e de um hexágono, tá? Então, vamos lá. Ok, então vamos fazer aqui aquele exemplo, tá? Aqui, as duas fórmulas que eu vou precisar aqui são... Qual é esse desenho aqui? É um retângulo, né? Então, eu vou precisar da fórmula do retângulo. E esse outro desenho aqui é um hexágono, então eu vou precisar da fórmula do hexágono. Bom, gente, tem gente que na hora da prova, eu lembro, na hora da prova eu coloco, às vezes eu coloco essas fórmulas no quadro, sabe, gente? Assim, olha, área do retângulo, área do hexágono, área do círculo, área do triângulo. E aí, a pessoa me pergunta assim, professora, qual é a fórmula que eu vou usar aqui? É essa aqui, aí aponta para a área do círculo. Aí, gente, eu fico meio que desesperada. Porque se vocês estiverem vendo algum círculo aqui, né, gente? Então, a gente tem que entender qual é as formas que aparecem no prisma, tá?
Aqui não aparece nenhum círculo, então lógico que eu não utilizaria a fórmula de círculo aqui, tá? Eu vou utilizar a fórmula do hexágono, que é o que está aparecendo, e fórmula de retângulo, que é o que está aparecendo bem aqui, olha, uns retângulozinhos. Vocês conseguem enxergar, né? Um retângulo aqui, outro aqui, e aqui 2 hexágonos, ok? Tá, a minha base, que é essa, são hexágonos, né? Então, eu vou utilizar a fórmula do hexágono para calcular a área da base. Tá? Então, a área da base é o mesmo que a área de um hexágono. Ok? E agora, eu vou só substituir aqui na fórmula o L, é o lado do hexágono. Quem é o L? Ele diz para mim que L é 2 centímetros. Então, no lugar do L lá, eu vou colocar 2. E aí, vou fazer essa continha aqui. 2 ao quadrado é 4. Tirei a raiz de 3, que deu 1,73. Fiz essa multiplicação todinha aqui de cima. Multipliquei por 3 também. E o resultado dividi por 2. Deu 10,38. Isso daqui vai ser a área de uma base só, tá? Só de umzinho desse aqui. Como eu tenho 2, eu posso logo multiplicar por 2, mas se eu multiplicar por 2, quando eu for calcular a área total, eu não multiplico por 2, mas já que eu não vou multiplicar por 2 aqui, quando eu for calcular a área total, eu multiplico por 2 aí, tá bom? Bora deixar aqui a área de uma basezinha só dessa. Área lateral. As laterais aqui são retângulo. Tem uma coisa legal, uma dica legal para falar para vocês. Nos prismas, as laterais sempre vão ser retângulo ou quadrado, tá? Sempre vai ser essa fórmula aí, base vezes altura, porque para o quadrado também serve base vezes altura, né? Então, a lateral dele sempre vai ser base vezes altura. Agora, as bases é que vão diferenciar. Vai ser triângulo, hexágono, retângulo, quadrado, tá? Então, a área lateral é a base vezes a altura. E quem é a base aqui desse retângulo? A base dele é o L. Ele tem que se encaixar certinho aqui nesse hexágono. Então, o lado desse hexágono tem que ser do mesmo tamanho do lado aqui desse retângulo. Então, a base dele é esse L aqui, que é 2, a base do retângulo, e a altura é 5. Então, a base vai ser 2, a altura 5, 2 vezes 5, 10. Então, eu achei a área lateral. Achei toda? Não, achei só de um retângulozinho desse, tá? E quantos retângulos tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 retângulos. Então, eu vou multiplicar a área lateral, ou seja, esse 10, eu vou multiplicar por 6, porque são 6 faces na lateral que eu vou ter, que vai dar 60. Então, a minha área lateral é 60. Agora, eu vou calcular a área total. Vamos lembrar lá da fórmula. Área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Professora, por que não aparece esse 6 bem aqui na área lateral, em vez de eu multiplicar aqui? Porque nem sempre vai ser 6. Pode ser, se fosse um pentágono, ia ser 5. Se fosse um retângulo, ia ser 4. Se fosse um triângulo, ia ser 3 faces laterais. Agora, a base não. A base sempre vai ser 2. Por isso que eles colocam o 2 aqui na fórmula, tá? Então, tá. Área total é igual à área lateral, que eu achei que é 60, mais 2 vezes a área da base. A área da base é 10,38. Ok? 2 vezes 10,38 vai dar 20,76, mais o 60, que deu 80,76 centímetros quadrados, porque eu tô falando de área, né? Então, é centímetros quadrados a unidade. Ok, tudo bem na área lateral. Agora, vamos para o volume, calcular o volume desse prisma aqui, tá? Bom,
Qual é a fórmula do volume? Volume é a área da base vezes a altura, não é isso? A área da base é quem? Calculei bem aqui já. A área da base, olha, não é a base, é a área da base. É 10,38. Então, no lugar da área da base, eu vou colocar 10,38. E a altura do prisma é 5. Então, vou colocar bem aqui 5. 10,38 vezes 5, que vai dar 51,9 centímetros cúbicos. Cúbicos porque é volume. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho sobre prisma e até a nossa próxima aula.